Charles Oliveira e Michael Chandler protagonizaram uma grande luta no UFC 309, porém, a polêmica sobre os diversos golpes ilegais do americano foi o grande destaque desse confronto. Charles Oliveira concedeu uma entrevista essa semana para Laerte Viano, e acabou com Michael Chandler e o árbitro da luta, pelo fato de o juiz não ter feito absolutamente nada a respeito dos golpes ilegais, que estavam sendo desferidos bem na sua cara. Confira agora exatamente o que Charles Oliveira disse sobre isso, e também, o pronunciamento de Michael Chandler sobre essa luta contra o brasileiro, e muito mais. Primeiro se liga só no desabafo feito por Charles Oliveira, onde ele acaba com a atitude do árbitro em não fazer nada, além de dizer que Michael Chandler começou com os golpes ilegais logo no primeiro segundo da luta. Confira. Eu fiz 5 rounds impecáveis, 5 rounds que eu não tomei nenhum knockdown, não tive nada. O que o Michael Chandler fez, foi ter aqueles 20 ou 30 segundos no momento bem, onde ele me deu mais de 6 pancadas na nuca, onde inclusive o juiz estava em cima vendo. Então, sem jogar polêmica nem nada, mas eu acho que nós estamos no melhor evento do mundo, e isso é meio complicado. Se continuasse aquilo ali, eu poderia ter apagado, eu poderia ter uma lesão ou alguma coisa. E aí a vitória poderia ter ido para o Michael Chandler ou eu poderia até me lesionar muito mais feio, sendo que não tinha necessidade de aquilo acontecer. É complicado de falar isso, mas veja só. No primeiro segundo de luta eu tomei uma dedada no olho. Quando eu entro ali no octógono eu não estou nem aí pra nada, se vão me cortar ou não eu venho pra uma guerra. Eu tomei essa dedada no olho e ele falou pra mim que não. Então eu sou algum bobo. Quando eu entrei nas pernas dele, ele segurou na grade e eu mostrei para o juiz, mas o juiz nem ligou. Quando ele caiu no canto também foi nítido que ele segurou, mas não foi tirado nenhum ponto, e nem foi falado nada para ele. Antes da luta os árbitros vão no vestiário dar orientações, para uma hora depois foda-se. Para quem está em casa sentado é apenas uma luta, mas para nós que está lá é uma vida. Charles Oliveira ainda comentou sobre o que ele pensou da atitude de Michael Chandler em se jogar para trás no final da luta, dizendo ainda que ele acredita que Chandler não desferiu os golpes ilegais de propósito, porém, ressaltou que é um absurdo esse tipo de coisa acontecer. Confira. Na hora eu nem falei nada, acho que não foi maldade do Michael Chandler, mas sim pelo calor da luta. Só que, e se tivesse acontecido alguma coisa a mais, das pancadas que eu tive na nuca? Se você passar a mão atrás da minha nuca, você vai ver que tem um caroço atrás do outro. Então de verdade, eu fiquei muito chateado com isso aí. Eu estou na corrida pelo título, eu tenho meus sonhos e meus objetivos. Então eu não posso errar. Eu já estou no UFC tem 15 anos, e essas coisas não podem acontecer, isso não tem necessidade de acontecer. Se toda vez eu estiver ganhando uma luta, e todos eles quiserem levantar e se jogar daquela forma para trás, é bom, porque no final da luta nós vamos ganhar o bônus. Mas isso não faz diferença nenhuma, só aumenta o show. Se o cara está segurando o seu braço e você está com a cabeça e o corpo colado nele, ele está fazendo força para se levantar e se jogar, mas isso não me machuca, não dói e não faz diferença alguma. Eu poderia soltar? Sim, poderia soltar, mas vai que alguma mão dele entra. Então eu simplesmente falei, vai lá filho, faz o seu trabalho. Renato Moicano também falou sobre esse episódio dos golpes ilegais, e acabou com a raça de Michael Chandler, dizendo ainda que até Dustin Poirier já tinha comentado Chandler é um lutador baixo, e que diversas vezes ele se aproveitava dessas atitudes ruins. Confira. O Michael Chandler, bicho, é um lutador muito sujo, não é a primeira vez que ele faz isso. O Dustin Poirier já tinha falado diversas vezes que não gostava dele, já conversei diversas vezes com o Dustin Poirier na academia, e ele falou, meu irmão, esse Michael Chandler é falso, ele é um cara, tipo, traiçoeiro, ele é um cara que... E a gente viu nessa luta aí, irmão, a quantidade de pancada na nuca que ele deu no Charles Oliveira, a quantidade de vezes que ele agarrou na grade, ele chegou a agarrar no alambrado, velho, pra não ser quedado no primeiro round do Charles Oliveira. E aí, depois disso tudo, primeiro eu vou falar mal do Michael Chandler pra falar do Charles Oliveira. Depois disso tudo, ele tomou um pau, velho, a luta inteira, meu irmão. Sério, o bicho foi humilhado pelo Charles Oliveira, a verdade é essa. E depois ele vem no microfone, fala aquele monte de merda. É um cara que não tem nível de UFC, na moral. É um erro do UFC deixar esse cara no top
no top 10 da categoria. Meu irmão, 4 derrotas no UFC, apenas 2 vitórias, sendo que uma dessas vitórias foi pro Tony Ferguson e tá vindo de 4 derrotas nas últimas 5 lutas. Só ganhou do Dan Hooker quando entrou, depois acabou e ganhou do Tony Ferguson aposentado, que tá vindo de 7 derrotas. Não tem nível de UFC e como eu te falei, cara, filha da puta. O Charles Oliveira, por outro lado, tem uma coisa que a gente tem que falar. Melhorou demais, mas melhorou muito o wrestling ofensivo dele. Deu queda de tudo que foi jeito, irmão. Inclusive no primeiro round, um suplesão. Pegou as costas do Michael Chandler. Eu não sei se foi em todos os rounds ou quase todos os rounds, mas deu uma aula de MMA. Meu irmão, e QI não é QI de brasileiro médio. O QI dele subiu. QI muito bom pra essa luta. Principalmente, tu sabe que eu fiquei impressionado no 5º round, quando ele tinha tomado um pau, depois tomou vários socos na nuca e simplesmente, em vez dele sair pra briga, como que ele fazia antigamente, ele colocou ele na grade dando pancada. Quando ele fechou a guarda, ele entrou na queda, pegou as costas, derrubou e venceu a luta na decisão. Achei que o Charles fez certíssimo. Embora eu acho também que o Charles poderia ter tentado dar mais dano no Michael Chandler. Teve várias posições ali que ele ficou perto de nocautear e de finalizar, mas parecia realmente que ele tinha se encontrado na luta e que ele não queria que a luta se prolongasse, mas que ele, sei lá, parecia que ele queria nocautear, porque em pé ele estava muito superior ao Michael Chandler. Michael Chandler não conseguiu basicamente nada além daquele 5º round ali, jogar uns 3 cruzados que bambeou o Charles Oliveira. Grande vitória do Charles Oliveira, é o próximo a disputar o cinturão com certeza. Vamos ver, acho que se for o Arman Tsarukyan, ele tem muito mais chance. O Islam Makhachev é uma luta dura pro Charles por causa do wrestling. O Islam Makhachev é uma luta dura pra todo mundo. Michael Chandler também abriu o jogo nessa semana, e revelou um pouco sobre o resultado final da luta contra Charles Oliveira, dizendo que o corpo dele está mais destruído do que nunca, deixando claro que ele levou uma grande surra de Charles. Confira exatamente os detalhes da triste situação em que o americano se encontra. Meu corpo está destruído. Meu coração está cheio. Vamos começar pelo coração. Meu coração está cheio. Estou feliz por estar em casa. Foi bom. Tive um camp de treinamento fenomenal, fomos para a guerra, fizemos nosso trabalho. Meu corpo é a pior dor que já senti na minha vida. Com certeza, as maiores lesões que já tive em uma luta. Urinei sangue, inflamação por todo lado, meu corpo inteiro está inchado. O primeiro sangue na minha urina foi bem claro, e isso aconteceu no meu teste antidoping. Tinha um tom claro, mas o segundo parecia suco de beterraba. E estava escuro. Acho que algo aconteceu com o joelho naquela primeira trocação, quando ele segurou minha perna e fiz aquele giro de 360º, ele tentou uma chave de joelho. Quando voltei para o banco, olhei para minha perna esquerda e ela não estava funcionando direito. Não estava firme, não estava segurando, estava instável, foi estranho. Você sabe como é estar em uma base sólida, caminhar para frente, atacar, e eu simplesmente não conseguia. Mover para trás não era problema, então meu corpo e meu cérebro estavam me dizendo que recuar estava ok, mas avançar, me plantar e pressionar, mesmo se você voltar e assistir ao 5º round. Sempre que eu avançava, minha perna quase flutuava em vez de se firmar e se mover para frente. Vamos ver o que aconteceu, mas, basicamente, por 23 minutos daquela luta, não sei se a perna estava funcionando bem. Por fim, Charles Oliveira jogou no ar o questionamento de que caso fosse Charles que tivesse aplicado tantos golpes ilegais assim, se o árbitro também iria se manter inerte, ou se ele iria aproveitar para acabar com o brasileiro. Confira. Eu tomei aquela mão? Tomei. Mas eu não senti a mão, eu senti o dedo nos olhos, e na hora eu me protegi e ele se aproveitou do momento. Nós estamos no melhor evento do mundo, com uma comissão como a de Nova York que é uma das mais severas. E dedo no olho, segurar grade, vários socos na nuca. Se fosse ao contrário, será que seria válido? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu não senti o knockdown, na primeira luta sim eu senti a mão dele, nessa não.
Todas as mãos que eu tomei eu fiquei tranquilo. Se você olhar o Igligd, ele acerta a mão lá de trás e depois vai com a mão esquerda dentro dos meus olhos. Então na realidade não foi o knockdown que eu tomei, mas sim os dedos nos olhos. Eu sou um cara que quando vem dar entrevista eu não gosto de jogar polêmica, mas eu não senti a mão dele ao ponto de me dar um knockdown. Lógico que ele bate muito duro sim, mas de verdade, eu não senti essa mão. O que aconteceu foi que ele me deu a dedada nos olhos, meu olho está vermelho demais, e eu já vim falando com o doutor para nós vermos o que aconteceu. E como eu estava com o olho ruim demais, eu entrei em uma queda errada, e foi onde ele se aproveitou do momento para poder se sair bem. Michael Chandler também deixou claro que Conor McGregor provavelmente será sua próxima luta, onde para Chandler, Conor não é absolutamente nada sem estar lutando dentro dos octógonos, confira. Parece que o próximo será o Conor. Não estou dizendo que é uma realidade concreta, mas estou dizendo que, se for, o caminho dele passa direto por Nashville, Tennessee. O retorno dele ao UFC. Temos que terminar a The Ultimate Fighter. O UFC quer que terminemos a The Ultimate Fighter, e Conor quer lutar comigo. Ele pode lutar com qualquer um, mas ele assumiu um compromisso. Ele é mais sentimental e romântico com o esporte do que as pessoas imaginam, porque ele se tornou essa marca enorme e controversa. Mas ele sabe que não é nada sem o octógono do UFC. Ele sabe que sem o UFC, ele não é nada. Ele era um encanador vivendo de assistência social, dormindo em um sofá, e sem o UFC, ele não teria nada. Então, acho que ele quer cumprir seu compromisso. Sinceramente, ele precisa voltar. Ele precisa de algo para perseguir ou vai continuar perseguindo as coisas erradas. E se ele voltar, tem alguém esperando por ele, e, por acaso, acho que sou um dos maiores atrativos do UFC. As pessoas pagam caro para me ver lutar, não importa contra quem. Rapaziada, de fato Charles Oliveira ficou muito irritado, mas com muita razão. Assim como o brasileiro disse, ele poderia até ter perdido essa luta para o Chandler, mesmo com os golpes ilegais, porque o árbitro estava se fazendo de bobo. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha visto esses golpes baixos desferidos pelo americano, portanto, não tem como entender o que se passou na cabeça do árbitro aquele dia. Mas e na sua opinião, você acredita que Michael Chandler ou o árbitro da luta deveriam enfrentar algum tipo de punição? Deixe a sua opinião nos comentários pra gente trocar uma ideia.